Primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu vim apresentar um pouco mais em detalhes um dos indicadores que o Ricardo apresentou, que é o INAF, o Indicador de Alfabetismo Funcional. Bom, eu vou apresentar rapidamente a instituição a qual eu represento, que é o Instituto Paulo Montenegro, que é uma organização sem fins lucrativos, foi criada em 2000 pelas empresas do Grupo Ibope, que é o Instituto de Pesquisa, que acho que a maioria conhece, que faz pesquisas de eleição, de audiência de rádio e televisão. Eles criaram porque eles queriam ter um foco mais específico de ações sociais voltadas à educação e atualmente à mobilização social. Nós temos 3 programas, que são o INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, o NEPSO, que é um programa que a nossa escola pesquisa sua opinião, que principalmente leva a pesquisa de opinião como uma ferramenta pedagógica às escolas da rede pública, no Brasil e mais alguns países. E o Perguntação, que também utiliza a pesquisa, que foi uma opção do Ibope nesse momento de criar programas que utilizassem a pesquisa, mas nesse caso do Perguntação como mobilização social. Por favor. Pode passar. E o que é o INAF? Então, o INAF ele foi criado em 2001, em parceria com uma organização não governamental chamada Ação Educativa, e ela é uma metodologia que tem como objetivo estimar os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade. O que é o analfabetismo funcional? Acho que é importante a gente definir para ter claro. É uma pessoa que ela não é um analfabeto absoluto. Ela é capaz de juntar as letras, de codificar as letras a ponto de juntar palavras, ler pequenos textos, mas ela não consegue compreender aquilo que ela está lendo. E a mesma coisa em relação aos números. Ela consegue identificar números, calcular trocos de números baixos, mas ela não é capaz de usar aquela informação como alguma coisa que ajude a desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente. E o principal objetivo do INAF, então, é fornecer as informações dessa população. E a gente realizou o INAF entre 2001 e 2005, anualmente, porém os indicadores eram separados. Nos anos ímpares, 2001, 2003, 2005, nós tínhamos o indicador das questões de letramento, que a gente decidiu chamar de letramento, leitura e escrita. 2004 e 2002 foram os números ligados à matemática. Em 2006 nós passamos por uma reorganização metodológica e a partir de então nós passamos a medir a cada 2 anos e fornecendo uma informação de um alfabetismo mais completo, juntando todas essas habilidades, tanto habilidades de leitura e escrita quanto as habilidades de numeramento, né, de matemática. E são entrevistas domiciliares. Em cada edição a amostra de 2.000 pessoas e a gente usa 2 instrumentos. Um que é um questionário, que além das variáveis sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade, renda, a gente também faz uma investigação de hábitos de leitura daquela pessoa. E o outro é um teste que mede os níveis de alfabetismo propriamente ditos. Eu trouxe um pouco, não sei se dá para enxergar, mas eu trouxe um pouco dos resultados desse período, que a gente fez uma evolução dos números gerais. A gente decidiu dividir esses níveis de alfabetismo em 4. Tá? Então, o analfabeto, que é o analfabeto absoluto, equivalente ao analfabeto absoluto do IBGE, que é aquela pessoa que não consegue ler e escrever nada, ela não consegue identificar nem letras, nem números, ela é analfabeta mesmo. O nível rudimentar é aquela pessoa que ela consegue codificar, ler pequenos textos, consegue dar esses pequenos trocos, mas não consegue ir além disso. Então, ela também é considerada um analfabeto funcional. O básico já é uma pessoa que consegue ler textos mais longos, como vocês podem ver, é a maior parte da população. Na última medição de 2011, são 47% dessa população entre 15 e 64 anos. Essa pessoa consegue ler textos um pouco maiores, fazer pequenas inferências, consegue usar a matemática para fazer operações um pouco mais complexas, mas ela ainda não chegou no nível pleno, que é o que a gente esperaria que toda a população estivesse, pelo menos uma população que tivesse, no mínimo, o ensino fundamental completo, que é aquela pessoa que consegue ler textos maiores, textos de jornal, artigos de jornal, revista, que consegue comparar textos, fazer inferências,
calcular porcentagens, entender gráficos. Então, o que a gente percebe? Que a escolarização é o principal fator para a evolução desses níveis. Não é o único, mas é o principal. Porém, mesmo as pessoas escolarizadas, elas estão muito abaixo do nível esperado. Então, a gente esperaria que 100% das pessoas, no nível médio e no nível superior, estivessem no pleno, estivessem plenamente alfabetizados. Mas vocês vão ver que não é isso que acontece. No ensino superior, 62% das pessoas estão nesse nível. Então, assim, ainda existem, inclusive, pessoas no nível rudimentar. Então, a gente questiona o que é que acontece, que ainda assim, a gente sabe que a expansão do acesso à escola, desde os níveis iniciais, mas também no nível superior, vem aumentando nesses últimos 10 anos. Mas a qualidade da educação não tem atingido os patamares desejados. Então, um dos focos é esse. E isso acaba implicando, mesmo nas pessoas que têm acesso à escola, não sair da escola com o nível de letramento desejado. E o que a gente percebe em relação à renda é que quanto maior a renda, maior o nível de alfabetismo também. Tá? Então, a gente pode ver que a gente tem, por exemplo, o nível básico, que é onde está a maioria da população, está em todos os níveis praticamente igual, em todas as rendas, né? Praticamente igual. Porém, a questão de quem está no pleno aumenta muito, mas quem tem até um salário mínimo é muito mais baixo que a barrinha roxa, muito mais baixo do que quem tem uma renda maior do que 5 salários mínimos. Tá? Então, isso é para ter uma ideia do que a gente apresenta. E aí a gente pensa o que é que isso tem a ver com a educação financeira. Ao meu ver, tem tudo a ver, porque essas pessoas, em quaisquer dos níveis em que elas se encontram, elas estão na sociedade. Então, eles são eleitores, consumidores, profissionais, todos os papéis da sociedade, essas pessoas estão exercendo. E o que acontece é que a gente viu, como o Ricardo falou, que tem crescido a classe média, as pessoas têm aumentado, mas qualquer ação educacional, ela é feita, só apresenta resultado em um longo prazo, nunca em curto. Diferente da renda, que ela pode aumentar mais rápido, qualquer ação de educação demora muito mais tempo. Além disso, precisa de vontade política, interesse em melhorar o que tem. E o que a gente pensa, quando a gente analisa a população de 15 a 64 anos, a gente pensa, tá, essas pessoas, muitas pessoas já passaram pela escola, outras não passaram e não têm vontade de voltar a uma escolarização formal. Então, existem outros atores na sociedade, empresas, nas quais os bancos se incluem, qualquer outro fator, organizações da sociedade civil, que podem desenvolver ações que melhorem esses níveis, praticando educação no formato não necessariamente da escola, mas sim uma educação cotidiana que possa levar essas pessoas a compreenderem o que elas têm acesso no dia a dia. Eu trouxe um pouco aí, acho que isso vai ser mais difícil ainda de ver, não sei como é que está para vocês aí. A gente, um pouco desses resultados que o Ricardo mostrou, são algumas perguntas que a gente pede, autodeclaração das pessoas em relação ao que ela diz, por exemplo, de qual nível de dificuldade dela. A gente põe uma lista de tarefas e pede para que essas pessoas digam se elas fazem sem dificuldade, com alguma dificuldade ou não conseguem fazer. Então, e a gente critica nisso, não consegue fazer, porque não é incapaz de fazer, ou não faz porque não consegue, desculpa, não faz porque não consegue, ou não faz porque não tem necessidade, não tem aquele tipo de atividade no dia a dia delas. Eu juntei aí para montar essa tabela as pessoas que declararam que não conseguem fazer, não fazem porque não conseguem, e as que dizem que têm alguma dificuldade. E aí, se vocês analisarem cada tarefa, que eu tentei colocar tarefas cotidianas, que é sempre o INAF sempre é voltado a tarefas cotidianas. Eu não disse isso, ele não é um indicador escolar, tá? Ele é sempre ligado às tarefas que o teste mede, são tarefas que todas as pessoas encontram no dia a dia, de uma leitura de jornal, uma revista, um artigo, uma placa, um cartaz, coisas que todo mundo encontra fora da escola, no dia a dia de cotidiano, assim, que a gente tem na vida profissional, pessoal. E a gente faz algumas perguntas ligadas, então, se calcula a porcentagem, sem, por exemplo, auxílio de calculadora. Então, vocês vão ver que sempre tem alguém que tem dificuldade em qualquer dos níveis. Mas no nível do analfabeto e do rudimentar, que a gente chama de analfabeto funcional, essas dificuldades são muito maiores. E o que acontece também, quando a gente pede uma autodeclaração, a gente tem que tomar um cuidado em relação a quanto essas pessoas têm dessas atividades. Então, assim, se eu não recebo uma demanda grande de calcular a porcentagem, eu vou dizer que a minha dificuldade, de repente, não é tão grande.
Só que se eu receber as mesmas demandas, por exemplo, que alguém do nível pleno, porque está inserido em um outro ambiente profissional, tem outros tipos de tarefas que é solicitado, talvez essa dificuldade eu declarasse uma dificuldade maior se eu fosse um analfabeto, por exemplo. Então, eu sempre tenho que ter esse cuidado, mas ainda assim, mesmo a demanda sendo diferente, as pessoas que estão nos níveis analfabeto e rudimentar, elas declaram uma dificuldade muito maior. Então, 86% dos analfabetos dizem que tem dificuldade em fazer esses cálculos de porcentagem. Se a gente imaginar que essa pessoa é um analfabeto, ele é analfabeto pelo exame do INAF, né, pelo teste do INAF. Então, provavelmente ela não conseguiu responder nem as perguntas mais simples do teste do INAF. Então, esse número 86 chega a ser até otimista, assim, vamos dizer, porque, no geral, a demanda dele é pequena. E aí a gente vai vendo que em todos os níveis, por exemplo, na última linha, que é o conferir troco, até para a gente aqui fica difícil. Tem muito mais atividade cotidiana do que fazer troco, quase sempre, apesar da gente usar cartões de débito, crédito, aí também tem preenchimento de cheque, mas essa pessoa é quem mais usa o dinheiro e ela tem dificuldade. Então, assim, acho que os números são para reflexão, para a gente pensar que tipo de ação a gente pode fazer para atingir essas pessoas, que não adianta você dar um encarte, um material explicativo de educação financeira, eles não vão entender. Então, se essas pessoas estão tendo cada vez mais acesso ao crédito, o que a gente faz para que o endividamento possa ser menor e essas pessoas continuem tendo acesso ao consumo? Muito obrigada.